Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Mas depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Jesus Cristo prometeu a sua ressurreição pouco antes de entrar no Jardim das Oliveiras. Pouco antes de ser preso e conduzido aos atrozes sofrimentos da sua paixão, ele dá uma última palavra de consolo aos apóstolos, para que não percam a esperança. Mas depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Na verdade, caros fiéis, nosso Senhor nos precedeu em tudo, porque Ele não é apenas o nosso Redentor, ou seja, Ele não é apenas aquele que nos resgata sob o preço do seu próprio sangue derramado na cruz. Ele é também o nosso exemplo, o nosso modelo em todas as coisas. Não há virtude da qual nosso Senhor não tenha dado o exemplo ao longo de sua vida e, sobretudo, no alto da cruz, pois é durante o mistério da paixão que Jesus Cristo manifesta ao extremo a sua caridade infinita. Portanto, nosso Senhor nos precedeu em tudo, porque Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo em todas as coisas, na prática de todas as virtudes. Isso significa que o Pai ressuscita Jesus Cristo, não apenas para dar prova da divindade do seu Filho bem-amado. O Pai ressuscita Jesus Cristo não apenas para manifestar que o sacrifício da cruz foi aceito em sua presença. Mais do que isso, caros fiéis, a ressurreição de Jesus Cristo é também um exemplo, um modelo para nós. Antes que o próprio Deus nos dê um corpo glorioso e imortal no juízo final, antes que o próprio Deus nos dê um corpo glorioso e imortal, nós devemos ressuscitar com Jesus Cristo, assumindo uma vida nova, deixando que Ele produza em nós uma vida nova e um coração novo, como diz São Paulo. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não às da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, antes que o próprio Deus nos dê um corpo glorioso e imortal, a nossa vida católica, quando ela é bem vivida, a nossa vida católica se torna uma constante ressurreição. Um católico batizado que procura ter vida interior, que procura ter vida de oração e que frequenta os sacramentos. Esse católico morre a cada dia ao homem velho para configurar-se, para conformar-se à vida de Jesus Cristo, às virtudes de Jesus Cristo, aos afetos do coração de Jesus Cristo. A cada vez que abandonamos o velho Adão, que ainda habita em nós, a cada vez que renunciamos aos desejos desordenados da nossa natureza ferida, enfim, a cada vez que nos configuramos à vida, às virtudes e aos afetos do coração de Jesus Cristo, nós ressuscitamos,
nós assumimos uma vida nova, que irá perdurar por toda a eternidade na visão da glória. São Paulo disse que nós devemos completar em nossa carne o que faltou à paixão de nosso Senhor. Na medida que os nossos sofrimentos, vividos em união à paixão de nosso Senhor, esses sofrimentos adquirem um valor de eternidade, um valor sobrenatural, e por isso mesmo, em certo sentido, completam a paixão de nosso Senhor, pois são a continuação da paixão nos membros do corpo místico que somos nós. No entanto, não é apenas a paixão que nós devemos continuar, caros fiéis. Nós devemos continuar em nossa vida também a ressurreição. Como ensina um abade irlandês, quando ele escreve: precisamos, de fato, completar o que falta à ressurreição de Cristo no seu corpo, ou seja, em nós mesmos, deixando ressuscitar em nós pela nossa santidade. Portanto, caros fiéis, a nossa vida interior não é apenas uma morte ao mundo e ao pecado. A nossa vida interior não consiste apenas na renúncia ao velho Adão, aos desejos desordenados da nossa natureza ferida, pois a cada vez que nós nos configuramos à vida, às virtudes e aos afetos do coração de Jesus Cristo, nós nos associamos não apenas ao mistério da paixão, nós nos associamos também à sua ressurreição, deixando que Jesus Cristo produza em nossa alma, em nossos hábitos, nos afetos de nosso coração, uma vida nova, uma vida digna da eternidade bem-aventurada que nos aguarda. Então tenhamos essa verdade muito viva em nossa inteligência e em nossa memória. A vida interior consiste numa constante configuração à paixão e à ressurreição de Jesus Cristo. Nós morremos ao velho Adão, aos desejos desordenados da nossa natureza enferma, mas também nós nos configuramos à vida, às virtudes e aos afetos do coração de Jesus. Nós nos associamos especialmente ao mistério da sua paixão, a fim de que ele nos associe à sua ressurreição, a fim de que ele dê uma vida nova e um coração novo, uma vida digna da eternidade bem-aventurada que nos aguarda. Mas agora, olhemos para trás, caros fiéis. Olhemos para os 40 dias passados. Olhemos para a nossa Quaresma. O que fizemos durante a Quaresma? Qual o sentido daquelas penitências, daqueles propósitos que nos privaram das mais diversas consolações sensíveis? Qual o sentido daquelas penitências, daqueles propósitos? Pois a Quaresma nada mais fez em nossa alma senão produzir a cada dia a nossa própria ressurreição. Como nos exorta São Paulo: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em outras palavras, caros fiéis,
a Quaresma consiste em morrer para ressuscitar. Abandonar o velho Adão para ressuscitar com Jesus Cristo, deixando que Ele produza em nós uma vida nova e um coração novo. Isso quer dizer, então, que há uma lei na vida espiritual da qual nós não podemos escapar. Tal Quaresma, tal Páscoa. Se a preparação foi boa, os frutos na Páscoa serão abundantes. Se fomos generosos na Quaresma, nosso Senhor será generoso conosco em sua ressurreição, concedendo-nos mais luzes na vida espiritual, concedendo-nos uma maior liberdade de espírito contra a opressão das paixões desordenadas, infundindo em nossa alma uma caridade mais ardente e mais operante. Porém, e se a nossa Quaresma não foi boa? Se não fomos fiéis aos propósitos, ou se mal tivemos propósitos durante a Quaresma? Pois se não houve preparação, ou se praticamente não houve preparação, então é certo que nós não aumentamos em nós a ressurreição de nosso Senhor. Porque o velho Adão ainda nos domina com seus maus pensamentos, com seus maus afetos, com seus maus hábitos. Enfim, a vida do velho Adão ainda está pujante em nós, tiranizando, escravizando a nossa alma para os desejos desordenados da nossa natureza enferma. Nesse sentido, cabe agora a seguinte pergunta, que cada um deve fazer a si mesmo: hoje é Páscoa em minha alma? Eu ressuscitei com Jesus Cristo? Jesus Cristo me associou mais intimamente à sua vida, às suas virtudes, aos afetos do seu coração? Ou ainda prevalece em mim o velho Adão, como antes da Quaresma? Ainda que a liturgia manifeste a alegria espiritual da Igreja pela ressurreição de nosso Senhor, nossa alma pode estar alheia, nossa alma pode estar distante dessa alegria espiritual, porque não vivemos a Quaresma como uma verdadeira preparação para esse tempo de luz e de consolação que é o tempo pascal. No entanto, não é o caso de desesperar. Olhemos para a vida dos apóstolos. Jesus Cristo exortou tantas vezes os apóstolos para que não perdessem a esperança durante a sua paixão. Jesus Cristo lhes garantiu pouco antes da sua prisão que ele iria ressuscitar e os precederia na Galileia. E o que fizeram os apóstolos durante a paixão? Eles fugiram, sendo que um deles negou o Salvador por 3 vezes. Nós também, caros fiéis, nós não estamos tão longe. Durante a Quaresma e mesmo durante o tempo da paixão, nós também fugimos. Fugimos do combate espiritual, fugimos da penitência e da oração. Quem sabe nós também negamos, dizendo com São Pedro: eu nem conheço tal homem.
E o que fez nosso Senhor? Jesus Cristo é Deus. Ele já havia previsto a fuga e a negação dos apóstolos. É por isso que, após a sua ressurreição, ele diz às santas mulheres que foram ao sepulcro: ide dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, pois é lá que eles me verão. Em outras palavras, caros fiéis, Jesus Cristo chama de irmãos aqueles que fugiram dele e o negaram durante a sua prisão e morte. Se ele chama aos apóstolos de irmãos, então é certo que ele também nos chama hoje de irmãos, de filhos e de amigos. Ele ressuscita não para nos encher de pavor e de desespero, não para ameaçar-nos com castigos ou com o inferno, mas para que ponhamos também nós o nosso dedo em sua chaga, em seu coração aberto pela lança, para que tenhamos a mais firme certeza de que nosso Senhor já sabia, desde toda a eternidade, nosso Senhor já sabia que essa quaresma, a quaresma desse ano, seria um fracasso. E mesmo assim, ele sofreu por nós, deu a vida por nós e ressuscitou por nós. Portanto, caros fiéis, Jesus Cristo ressuscita dos mortos para continuar o seu ofício de Salvador, consolando os apóstolos e consolando a cada um de nós, de que Ele pode perdoar mesmo as nossas mais vergonhosas infidelidades, aquelas que nós cometemos após as mais constrangedoras provas do amor do seu sagrado coração. Ele pergunta a cada um de nós, nesse domingo de Páscoa, aquilo que ele perguntou a São Pedro: Simão, filho de João, amas-me? Jesus Cristo quer que também nós, com São Pedro, tenhamos a mais viva certeza de que seu amor é onipotente e misericordioso. Ele pode perdoar, Ele quer perdoar todas as nossas infidelidades, desde que nós estejamos dispostos a receber esse perdão gratuito e imerecido, correspondendo ao seu amor com a nossa conversão durante o tempo pascal. Isso quer dizer, caros fiéis, que mesmo se a nossa quaresma foi um verdadeiro fracasso, mesmo se caímos numa vergonhosa infidelidade, talvez o fruto que a providência quis tirar, talvez o fruto que a providência quis extrair da nossa quaresma é o aumento da nossa humildade. Nós fracassamos. Nós caímos numa vergonhosa infidelidade. Na verdade, nós não passamos de criaturas miseráveis. E agora que reluz diante dos nossos olhos o abismo da nossa miséria, Deus finalmente pode fazer algo conosco, porque o nosso orgulho foi abatido. Nós demos provas de grande inconstância, de grande infidelidade, de grande ingratidão. Agora que o nosso orgulho foi abatido, podemos finalmente deixar que Jesus Cristo trabalhe em nossa alma por uma maior fidelidade à oração, porque já sabemos
do que somos capazes quando começamos o dia sem rezar. Nós podemos deixar que Jesus Cristo trabalhe em nossa alma por uma maior frequência ao sacramento da confissão, porque já sabemos do que somos capazes quando passamos talvez mais de um mês sem procurar o tribunal da misericórdia. Nós podemos deixar que Jesus Cristo trabalhe em nossa alma por uma maior devoção à sua Mãe Santíssima, porque já sabemos do que somos capazes quando deixamos o terço do rosário como a última coisa do dia, quando temos mais vontade de dormir do que de rezar, e por isso mesmo, frequentemente, não o rezamos. Agora que o nosso orgulho foi abatido, nós poderemos colher muitos frutos em nossa vida espiritual, como os apóstolos, que foram mais fiéis após a ressurreição do que durante a paixão. É por isso que a alegria da Páscoa não é e não pode ser uma alegria mundana, dos excessos no comer e no beber. A alegria da Páscoa não é e não pode ser a liberdade de retornar aos vícios após um tempo de abstinência e de privação. Pelo contrário, a alegria da Páscoa é a alegria de receber a visita de Jesus ressuscitado em nossa alma, consolando-nos da nossa própria infidelidade e convidando-nos a uma nova conversão. Como ele mesmo disse a Maria Madalena: onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Nesse domingo da ressurreição, Jesus Cristo repete à nossa alma aquelas palavras que ele dirigiu à mulher pecadora, à pecadora arrependida: vai e não tornes a pecar. Ele não nos condena, ele nos consola, pois ele previu desde toda a eternidade que essa quaresma seria um fracasso. E mesmo assim ele sofreu por nós, deu a vida por nós e ressuscitou por nós. Seu amor não é mesquinho, seu amor é onipotente e misericordioso. Ele pode perdoar, ele quer perdoar todas as nossas infidelidades, desde que estejamos dispostos a procurar o seu perdão no sacramento da confissão e uma vida toda nova pelo hábito da oração, pelo combate das virtudes e pela frequência do sacramento da comunhão. Então não percamos tempo, caros fiéis. Corramos para o sacramento da confissão, como São Pedro e São João correram até o sepulcro para saber onde estava o seu corpo. Corramos à procura da graça. Nosso Senhor nos precede em sua ressurreição. Ele quer que ressuscitemos com Ele sem demora, sem hesitação, sem medo do sacramento e sem medo do confessor. O confessor ocupa o lugar de Jesus Cristo no seu ofício de consolar as almas, a fim de levantarem-se de suas quedas, mesmo as mais miseráveis, mesmo as mais numerosas. O pior fracasso, caros fiéis, não é o fracasso da nossa quaresma.
O pior fracasso é permanecer caído por terra nos próprios pecados, quando o nosso Senhor ressuscita para que ressuscitemos com Ele. A pior tragédia não são as infidelidades da nossa quaresma, e sim a infidelidade de não seguir Jesus Cristo ressuscitado, negando a própria conversão, fugindo da própria conversão, adiando a própria conversão. Não nos esqueçamos, desesperar da sua misericórdia é um pecado contra o Espírito Santo. E foi esse o pecado do traidor. Então, para que não imitemos o traidor em seu pecado, digamos nós, hoje, com São Pedro: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que te amo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.